Olá, pessoal. Me chamo Daiane Nunes, sou Jovem Esperança. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as expectativas que nós temos aqui no nosso município de São José do Egito, nossa realidade, as dificuldades que nós andamos enfrentando aqui. Temos a honra de receber Natália e Marina. Sejam muito bem-vindas. Eu agradeço, Daiane, a oportunidade da gente estar aqui e a importância da gente falar sobre as questões do nosso município, né? Eu acredito que a gente ter vez e voz e vocês cederem um espaço, estarem aqui dispostos a ouvir, assim, os nossos anseios, né? As nossas dificuldades e o que a gente espera, né? A expectativa da gente para a melhora do nosso município é gratificante. Obrigada, Marina. Obrigada, Daiane, pela oportunidade e por esse convite. Né? Realmente um prazer, né, poder falar sobre as minhas vivências, sobre a nossa realidade e sobre as dificuldades, não são poucas. Sim, Natália, ela que é pedagoga, professora da rede, né? Natália também é mãe atípica. Natália, na atual gestão, você teve algum apoio para os seus filhos? Como é que anda a situação enquanto as crianças atípicas no nosso município? Eu sou mãe atípica de duas crianças autistas, 2, 3 anos, e é realmente gritante a situação. É, eu, como professora, eu tenho uma formação e sei o quanto uma criança precisa ser estimulada. E uma criança atípica precisa muito mais. As crianças autistas ou com qualquer outra deficiência precisam todos os dias estarem, né, fazendo suas terapias. Infelizmente, não é o que se tem, né? Não é a realidade. São terapias que são marcadas, né, a cada 2, 3 meses. Como aconteceu essa semana, eu já estava me programando para ir para uma terapia e aí foi passada uma mensagem de que teria sido remarcada para setembro, porque a profissional tinha entrado de férias. Então, é realmente muito difícil. Acaba que a gente tem que recorrer, né, ao particular, mesmo sem ter condições, como é a minha situação. Eu tive que, vamos dizer, pesar qual dos meus filhos, né, irão fazer as terapias em particular, porque eu não tenho condições de pagar para os dois. E é a realidade de tantas e tantas famílias, não só eu. Eu me coloco no lugar de Natália, não sou mãe atualmente, mas sou fisioterapeuta e assim, a gente sabe a importância do estímulo dessas crianças desde o nascimento. Então a gente precisa de apoio, a gente precisa de profissionais que estejam acompanhando a gente desde a partir daquele momento para o rastreio, para descobrir qual é a condição que aquela criança se encontra, para que essa estimulação seja feita o mais precoce possível e que a gente tenha, sim, uma equipe multidisciplinar que dê uma assistência para essas mães, para essas crianças, para os professores da rede de ensino, para os cuidadores, porque de nada adianta a gente tem um professor, claro, o professor é uma figura fundamental, mas a gente precisa também de palestras, de formações para os cuidadores e principalmente para essas mães que sofrem com essa situação, né? Sim. Enquanto a esses profissionais, Natália, já ocorreu na tua formação, que você é pedagoga, de você presenciar tais profissionais, o comportamento que elas têm diante dessas crianças atípicas? O profissional, os cuidadores, Isso. como a maioria, né? A maioria não, acredito que todos, porque eles são vistos como bolsistas, não é como se fosse um contrato ou um emprego, né? Uhum. É uma bolsa e elas recebem um valor bem singelo mesmo, e aí acaba que contratam qualquer pessoa, Sem capacidade. sem ter capacitação nenhuma, né? Houveram, mas eram uma cada mês, né, Marina? Às vezes 2 vezes no mês, às vezes uma a cada mês. E assim, as formações são sim importantes, mas a gente precisa de uma frequência, né? A gente precisa que isso ocorra sempre, para que exista uma roda de conversa e que esses cuidadores possam dizer o seguinte: olha, qual a situação que a gente enfrenta? Olha, quando por exemplo, é uma criança atípica, digamos assim, seja autista.
Pronto, uma criança autista de nível de suporte e tal, ela pode se encontrar dessa forma. E aí, como é que a gente lida com essa situação? Porque a gente sabe que cada criança é única e mesmo que ela tenha uma determinada deficiência, os comportamentos são diferentes. Então, eu acredito que essas formações têm que existir, mas de forma mais frequente. E não só com os cuidadores. Então, assim, a gente precisa da fono, a gente precisa das mães. Então, a escola também dá esse incentivo de fazer reuniões com essas mães, entrar em contato com a equipe multidisciplinar, que essa equipe multidisciplinar passe como é que está sendo realizado o tratamento dessa criança. Então, assim, como é que João está na terapia? Ele está evoluindo, ele não está? Linkar esse desenvolvimento da terapia com o desenvolvimento na escola. Porque de nada adianta meu filho ir para a terapia, ou meu filho passar, por exemplo, na fisioterapeuta, ou passar na fono, ou passar na psicóloga, e a escola não tem um feedback também. Como é que essa criança está dentro da terapia? Como é que essa criança está na escola? Ela está evoluindo? Ela não está? A gente não pode simplesmente esperar no final do semestre a gente receber o relatório. Então a gente precisa disso com mais frequência. E na verdade a gente precisa de um relatório e de um índice também, né? Como é que está, em modo geral, juntar todas essas crianças, ter um índice para ter um resultado, para que assim a gente possa procurar soluções para esses problemas, né? E uma questão também em questão dos fonoaudiólogos, Natália, quantos profissionais fonoaudiólogos temos hoje na saúde de São José do Egito? Olha, onde o meu filho, né, fazia, porque nem faz mais, eu vou colocar para o particular também, dá um jeito, tem que dar um jeito mesmo, só tem uma profissional, né, e essa profissional se divide, né, entre o CAPS e a diretoria da pessoa com deficiência. Então, só tem uma para sei lá quantas crianças, eu não sei o número total, mas são muitas, né? Se vê pela quantidade de cuidadores que tem nas escolas, né? Quantas crianças atípicas tem. E aí a gente, né, enquanto pai, né, precisa ir a essas escolas, cobrar um cuidador, e quando a gente chega lá, né, eles nos tratam como se eles estivessem nos fazendo um favor. Né? Porque o seu filho tem tal idade, a gente não tem a obrigação. Mas se o município oferta aquela vaga nas turmas de creche, porque as turmas de creche é de 0 a 2 anos e 11 meses. E aí, realmente o município não tem obrigação, mas ofertam, né? Para que muitas mães que precisam trabalhar, ter um local seguro para deixar a sua criança. E aí, porque minhas crianças eram das turmas de creche, né, eles não levaram tanto a sério, né, dizendo que não tinha obrigação. Mas a partir do momento que você oferta a vaga, o município tem a obrigação de oferecer também a permanência daquela criança. Sim, com certeza. E diante dessa realidade, Natália, como é a rotina de vocês, a rotina dos teus filhos, para a escola, para os atendimentos? Como é que funciona assim? A rotina, ela é esmagadora, eu digo sempre, né? Eu digo sempre isso porque é muito estressante. A gente tem que seguir, como se a gente seguisse um cronograma todos os dias. Ao acordar, tem que fazer exatamente assim. Então, todos os dias, né, eu acordo, faço o café da manhã deles, aí às 9 horas eu tenho que dar o banho, porque senão entra em crise. Se eu deixar para dar o banho 9h30, já entra em crise, né? E aí, aí, quando eu trabalhava, que eu era professora no município, né? Trabalhei ano passado e esse ano até maio. Eu tinha que organizar tudo isso e 12h30 estar na escola. E aí eles estudavam na mesma escola que eu trabalhava. E era muito, muito corrido. Agora eu precisei, né, me afastar. Eu continuo sendo pedagoga, não sou mais professora, mas continuo, né, com a profissão. E agora tá até mais tranquilo, mas ainda assim é muito estressante, né? E quando eu falo de estresse, né, eu lembro de um estudo da Universidade da Califórnia que diz que o estresse de uma mãe atípica é o mesmo estresse de um soldado em combate.
Sim. E a maior parte desse estresse, né, e sou eu que estou dizendo, não é o estudo, não é com a nossa criança, com as nossas crianças, não é ter que cuidar das nossas crianças, é a frustração de você ter que correr atrás dos direitos, de você ter que estar em cima cobrando, de você chegar para marcar as terapias, e as terapias serem marcadas para, sei lá, daqui a 2 meses, você chegar na escola e não ser bem recebido, você chegar a um hospital e para ser com seu filho doente, para ser atendido, uma criança que já tem uma rigidez cognitiva, né, que não consegue sair da sua rotina, que para sair da sua rotina é muito complicado. Você sair da sua casa para ir para o hospital é uma quebra de rotina. E você chegar lá e o seu filho não ser prioridade, sendo que está em lei, né? É a lei 14.926/23, ela diz que o atendimento é atendimento prioritário para pessoas com autistas. E aí chegar lá, nenhum profissional ter essa sensibilidade de deixar, né, que colocar você na frente de, sei lá, 30, 40 pessoas, porque a maioria das vezes que a gente vai no hospital é assim. E na É. verdade não tem nenhuma organização das filas, né? Porque fica prioridade junto com pessoas que não são prioridade. Então isso é uma realidade nossa e que infelizmente está longe de ser solucionado, né? Do jeito que está, né? Com certeza. E assim, a gente percebe, Natália tá aqui, né, dizendo esse relato. Então, quantas outras mães não tem, digamos Sim. assim, por trás de Natália? Porque Natália tá aqui representando uma mãe atípica. Quantas outras mães não sofrem pela mesma situação, até vezes por situações piores? Porque Natália hoje disse que ela tem 2 filhos e ela teve que dar prioridade a uma assistência na rede privada para um dos filhos dela. E graças a Deus ela teve condição de fazer isso com o filho dela, mas eu sei que ela gostaria de estar dando suporte aos 2 filhos. E quando as outras mães não têm acesso a isso? Sabe que a gente sabe que a grande parte das mães às vezes não conhecem a patologia da criança, não conhece o comportamento da criança, por falta às vezes de conhecimento mesmo, e não tem acesso aos profissionais. Muitas vezes não tem a condição de ter que ir a um local que ofereça o tratamento adequado para essa criança, por realmente não ter condições. Então, por que o município não ofertar isso, né? Sim, e tem umas também que nem sabem do diagnóstico do filho, né? O pior é isso. Pois é, justamente porque o que está acontecendo são diagnósticos tardios. Então, se você não procura a rede privada hoje, aqui dentro de São José, você não tem o diagnóstico dessa criança, porque a gente não tem um suporte. Como a gente procura a assistência, né, do suporte e a mãe leva essa criança, ela é encaminhada, né? Natália pode dizer isso melhor do que eu, assim, ela é encaminhada para que faça um rastreio com o neuro para poder diagnosticar essa criança, fazer o rastreio com os exames. Então, assim, de toda forma, esse rastreio acontece tardiamente, a demanda é muito grande, são muitas crianças, então, por que a gente não pode ter profissionais qualificados para que façam isso? Essas mães não tenham que se deslocar para outras cidades, enfrentando filas de espera, né? É uma realidade. Eu até comigo mesma, né? Meu bebê, com o teste do pezinho, acho que você já conhece, né? Esse teste. Pelo SUS, aqui em São José do Egito, se a gente for fazer pelo posto, são 60 dias para receber, enquanto na rede privada são 15 dias. Para você ver como a saúde em São José do Egito ela está atrasada, né? Infelizmente, muitas pessoas elas acabam não enxergando isso, né? Não só nessa questão, mas como a Natália acabou de dizer, que só tem um profissional para atender 200, 300 crianças que precisam de atenção. Então, são questões que a gente tem que reavaliar e reestruturar, né? Para que um dia a gente possa solucionar, né? Uma outra questão, né, que precisa ser revisto com urgência é sobre a saúde mental dessas famílias, dessas mães, né? Essas mães precisam ser acolhidas, né? Nós precisamos de acolhimento, nós precisamos de terapias com a psicóloga, com o psiquiatra, porque a rotina é muito difícil, é muito estressante e a gente quer estar bem para cuidar bem dos nossos filhos. Alguma vez já tivesse, assim, conseguisse uma psicóloga Não, nunca nem foi ofertado e quando a gente, né, precisa que a gente vai atrás, tem que passar por um médico, pedir um encaminhamento e aí só Deus levar, né, para a central de regulação e aí só Deus sabe quando eles vão nos chamar.
Eu tive um aluno de que já fazia 4 meses que ele estava na lista de espera para passar na psicóloga. Então, é muito gritante, né? Todos os âmbitos, na verdade, da educação ou da saúde aqui, realmente precisa ser reavaliado. Marina, fazendo um comparativo, porque tu já trabalhasse, né, em Recife como fisioterapeuta, qual é esse comparativo entre Recife e São José do Egito em quesito saúde, né, na tua área? É outra realidade, né? A gente sabe que Recife, comparado a São José, é uma cidade muito grande, mas isso não é justificativa. Eu acredito que quando a gente quer uma mudança, a gente parte, como diz o ditado, com um trabalho de formiguinha mesmo. Eu acho que quando a gente quer, a gente pode sim ofertar uma melhora, se a gente comparar, por exemplo, com outras cidades aqui perto. Então, assim, eu trabalhei muito com essa área infantil em Recife, com essa questão de crianças atípicas mesmo. E, às vezes, é, é tão pouco que às vezes a gente oferta e faz uma diferença tão grande. A gente dispor de uma sala, de um ambiente lúdico, a gente dispor de profissionais qualificados, a gente dispor de um trabalho humanizado. Porque isso não é nada, isso é direito. E se a gente ofertar o que aquela criança precisa. Então, assim, claro, são situações diferentes, são cidades diferentes, mas, assim, às vezes a gente precisa só de um ambiente lúdico, um profissional que esteja ali a todo tempo. De repente, no hospital, tem um ambiente para que essas crianças fiquem, um ambiente para as crianças brincarem, porque você chega num hospital, certo, a gente pode chegar agora e não ter ninguém para ser atendido. Mas a gente pode chegar e ter 10, 15, 20, 30 pessoas. Claro, o atendimento é prioritário, como a Natália disse, é para ser prioritário. Mas de repente chega uma mãe também com uma criança que não seja atípica, ou uma mãe com uma criança atípica mesmo, e ela possa estar ali entretendo aquela criança enquanto ela está sendo atendida. Então, assim, por que não? É uma coisa tão pequena. De repente é uma coisa tão pequena, tão pouco, e pode fazer uma diferença muito grande. Veja, uma organização de atendimento prioritário, qual a dificuldade de fazer isso? Qual a dificuldade de você saber que aquelas crianças precisam de uma prioridade de atendimento, que idosos precisam de prioridade no atendimento? Então, eu acredito assim que a gente precisa de um atendimento humanizado. E, claro, a demanda de Recife é gigante, né? Comparada a São José, apesar da demanda aqui estar crescendo muito. Mas existem sim locais, eu digo porque, por experiência própria, local onde eu estagiei, onde eu trabalhei, que ofertam isso para essas crianças, que ofertam isso para idosos. Então, por que a gente não pode fazer isso aqui? O que é que impede da gente oferecer um trabalho humanizado, uma saúde de qualidade e oferecer uma coisa que é dessas crianças e dessas mães e da população por direito? O que é que impede, né? E, infelizmente, quando a gente chega no hospital, a gente não é atendida aqui, né? A gente tem que se deslocar para outra cidade. É aquela história, a gente tá tipo indo para a rodoviária, pegando a passagem para ir para outro lugar, né? Então, acho que no teu ponto de vista, Marina, já que tu sou da área da saúde, por que tu acha que existe isso, essa questão da gente ir ao hospital e ser transferido para outra cidade? Por uma questão de falta de assistência mesmo, assim, né? Se a gente tivesse profissionais e tivesse investimento aqui dentro da cidade, se a gente entrar dentro do hospital, é gigante aquele hospital. Então, por que que não pode se ter um ortopedista, não pode ter um psicólogo ali todo o tempo de plantão? Porque, como a Natália mesmo disse, eu tô precisando, de um atendimento com um psicólogo. Eu vou esperar um mês? De repente eu não posso esperar nem um dia, dependendo da causa do problema da minha saúde mental. Então, por que que eu tenho que esperar um mês? Então, se tivesse uma equipe multidisciplinar disponível dentro do hospital, não existiria a necessidade de deslocar esses pacientes, a não ser que fossem questões graves, que não pudessem ser atendidas aqui. Mas, se tivesse investimento necessário com profissionais de equipes multidisciplinares, uma fono, eu sei que TO é mais difícil, mas assim, não é impossível. Nada é impossível, né? Uma fono, uma fisioterapeuta, um psicólogo. Então, ali disponível, tudo bem, a gente precisa ter dentro dos postos de saúde, a gente precisa ter locais que façam atendimento. Mas por que não dentro do hospital também? Porque é tão difícil a gente conseguir um neuro
Se a gente sabe que a demanda das crianças atípicas tem crescido muito aqui dentro do município, por que a gente tem que se deslocar para Recife, para Afogados, para Caruaru, para conseguir isso, tá entendendo? E não é por falta do profissional, né? Porque a gente vê que na rede privada tem neurologista. Sim. Então, não falta profissional aqui, né? É. Falta trazê-los, né, para a rede pública. Sim. Falta dar acesso a essas pessoas que precisam. E a gente percebe a questão de oportunidade também, né? Eu digo porque minha formação foi em Recife, né? Eu sou natural daqui, mas minha formação foi em Recife. E a gente tá vendo muito essa questão dos jovens indo para outras cidades. Porque Inclusive, eu também fui, né? Pois é, e porque a gente não viu oportunidades aqui no município. Claro, hoje eu tô aqui como fisioterapeuta, mas assim, a gente precisa desse incentivo. A gente precisa de pessoas que voltem a olhar para os profissionais e acreditem no potencial e acreditem que existe oportunidade ali. Oportunidade não só para a gente, porque quando você coloca um profissional para trabalhar, seja um professor, seja um psicólogo, seja um fisioterapeuta, você não está beneficiando só ele. A gente tem que pensar que a gente está trabalhando com pessoas. Então, assim, a gente está beneficiando uma família, a gente está beneficiando uma mãe, e isso é trabalho humanizado, né? Sim. Então, assim, dá oportunidade a esses jovens que estão tendo que se deslocar para outra cidade para estudar, para fazer uma pós-graduação, para fazer cursos técnicos, quando muitas vezes muitos jovens não têm a condição de permanecer numa cidade grande, que a gente sabe que o custo de vida é muito alto. Então, assim, por que não investir aqui? Por que não trazer cursos profissionalizantes? Por que não ofertar oportunidade de emprego? Por que não dar a esses jovens a oportunidade que eles merecem? Porque a gente sabe que o futuro é a população, o futuro é com as pessoas que estão agora, né? Então a gente precisa investir no hoje para que a gente possa colher amanhã. E assim, eu acredito que falta isso. Falta investimento para os profissionais, para os jovens e acolhimento. Eu acredito que está faltando humanização, está faltando empatia, está faltando a gente se colocar no lugar do outro. Valorização do jovem, né? Porque eu não sei vocês, mas eu voltei para São José, para minha terra, formada. E não chegou em mim assim para falar, olha, eu tenho uma oportunidade para você. Vem aqui trabalhar com a gente. Faz pelo menos um estágio aqui. A gestão atual nunca chegou para mim para falar isso. Eu não sei vocês, né? Se quando vocês chegaram até aqui, que eu sei que Natália também, ela tem que se deslocar, porque agora tu tá fazendo uma pós, né? Pós-graduação. Tu tá fazendo Eu faço psicopedagogia clínica e institucional. em Patos, né? Patos. Em Patos, por que não existir uma pós na área de Natália aqui em São José? Né? Então é uma coisa que, assim, primeiramente, eles devem escutar nós que somos jovens, para que a gente possa dizer o que a gente precisa, quais nossas necessidades, o que a gente tem de expectativa para o nosso município, e não só para a gente, mas para todos nós. Com certeza, né? Por isso que eu reforço e agradeço a oportunidade da gente estar aqui, porque a única forma da gente melhorar a situação é a gente sempre buscar ouvir, né? Esse trabalho de escuta é importante. Como é que eu vou entender a dor do outro se eu não permito que ele fale, eu não permito que ele diga a situação? É muito fácil eu pegar e tentar resolver uma situação sem eu conhecer. A gente não resolve um problema sem saber o que causou ele. Então, assim, a gente tá aqui nesse momento dizendo qual a situação que a gente encontra, a dificuldade que a gente encontra. Natália, como mãe atípica, eu acredito que abre os olhos para muitas pessoas e para elas se sentirem confortáveis também em dizer assim, poxa, Natália tá passando por isso, a Marina tá passando por essa situação. Isso acontece comigo, ou até vezes pior, e assim, elas se sentem mais confortáveis de poder procurar ajuda, né? Inclusive, Natália, já aconteceu de eles te chamarem, assim, não só você, mas outras mães atípicas para uma reunião, para discutir sobre alguma coisa, os meninos, nada? Não. Na verdade, não há nem muito feedback, né? De como a criança evoluiu e do que está fazendo com a sua criança. A gente quer saber. A mãe quer saber o que seu filho está fazendo, né? Quais são, vamos dizer, se você está usando o ABA, se a criança está conseguindo, que não conseguia empilhar
bloquinhos, se agora está conseguindo, se teve algum avanço na fala, a gente não tem. Né? Aí a gente tem que, eu que sempre, eu sempre fui muito, fiquei muito em cima de todos os profissionais. Os professores, as professoras dos meus filhos sabem que eu sou muito exigente. Sou muito exigente. Então, eu mesma que entrava na sala, sabe? Adentrava quando a profissional chegava na porta, eu mesma adentrava e perguntava, e aí? Né? Mas não, nem dava muita atenção, porque também, às vezes, não é nem o profissional que não quer fazer isso. Às vezes é a demanda, né? O tempo. Ah, se eu for conversar com essa mãe, não vai dar tempo para atender as outras crianças que estão esperando lá fora. Eu acho que deveria ter uma redução nas salas. Assim, por exemplo, vamos supor que tem duas crianças atípicas. Aí não tem condições de um profissional sozinho, ele dar conta de duas crianças atípicas e 38 alunos, 28 alunos. Eu acho uma quantidade muito grande, né? Eu acho que deveria ter uma ampliação dessas salas para dividir esses alunos, para que haja mais atenção para esses que precisam de atenção, né? Mas essa a ideia, né, de ter um cuidador, de ter um profissional, na verdade, de apoio, porque na verdade era para ser um profissional de apoio formado, né, que realmente compreenda, né, quem é aquela E esse criança. profissional tem que ter o ABA, né? Para poder exercer ou não? Geralmente não, mas que fosse pelo menos, vamos dizer assim, pelo menos fosse um estudante de pedagogia, né? Está dentro Uhum. da área, está estudando, né? Já que são bolsas, porque bolsas são para pessoas que estão estudando. É, Aí dá essa bolsa para qualquer pessoa. realmente. Eu já presenciei muitos casos de chegar na sala de aula e ter auxiliares e não tem nenhuma E eu não formação, estou né? dizendo que não, que dessas pessoas nem são, né? Não estou generalizando, né? Que todas não sabem cuidar, Uhum. né? Que não, muitas procuram entender realmente o que Estudar um estudar pouco, um né? pouco sobre aquela criança, procura conhecer, né, aquela criança. Aí chega na escola, não tem, vamos dizer, não tem às vezes um professor que sabe lidar. Um professor que parou no tempo, que não estuda sobre, né? E aí não inclui de verdade aquela criança. Aquela criança está só inserida dentro da sala de aula. Aquela criança não está incluída. Não tem uma interação assim. Porque se vamos dizer, eu sou da área da educação infantil, né? Então a gente preza muito pelo desenvolvimento da criança, né? Não Uhum. é aquela coisa de, a criança tem que escrever lápis e papel. Não. Eu não acredito muito nisso na educação infantil, Uhum. né? E eu quero que a criança desenvolva coordenação motora nesse dia, tantas outras coisas, né? Mas vamos dizer que o foco maior é esse. Aquela criança. Aí eu trago um brinquedo, um recurso para as crianças. E aí aquela criança atípica, ela não consegue. Eu tenho que levar outra coisa, com o mesmo enfoque, para que aquela criança chegue, né, a fazer a mesma coisa, de outra forma, Uhum. mas que consiga chegar. Isso Enqu- vai incluir. Enquanto a isso, Natália, porque a gente sabe que na rede privada sempre tem esses equipamentos já para essas crianças, né? Por exemplo, ele vai passar no fonoaudiólogo na rede privada ou um psicólogo, sempre tem aqueles brinquedos específicos, equipamentos. Na área pública, que tu já atuou, né, nessa área, eles já ofertaram isso para as crianças? Na maioria das vezes é o professor que tem que comprar. No teu bolso, no caso. Com um salário que já é mínimo, né? Pequeno demais, a gente tem que tirar do bolso e comprar. Tantas e tantas coisas, né? Porque o município não oferta, né? E, e aí é o que eu sempre digo também, que o professor ele quer fazer mais. Ele quer fazer mais. Mas como ele vai fazer? Se ele não tem os recursos, se ele não tem a oportunidade de fazer, se ele é desvalorizado, porque a gente sabe que a atual gestão é a gestão que eu acredito que o profissional que ele mais desvaloriza é o professor. Uhum, Então, o tanto de tempo que faz que ele não reajusta os salários dos professores concursados, né, que veio reajustar os salários dos professores contratados esse ano por ser ano político, como é que tu enxerga isso? como eu enxergo. Bom,
Eu enxergo como se ele não é uma valorização de verdade, né? É só uma forma de prender o voto. A gente fala, antigamente tinha o voto de cabresto, mas só mudou a forma. É o mesmo voto de cabresto de antigamente. Eu vou prender o voto daquela pessoa porque aquela pessoa precisa trabalhar. Infelizmente, tantas e tantas pessoas precisam, né? É a única forma de colocar comida na mesa. Eu tenho que votar, infelizmente, porque não tem oportunidade em outros locais que não seja para a prefeitura. Porque quando a gente fala sobre oportunidades, a gente não está falando só em oportunidades de empregos dentro da prefeitura ou no público. A gente está querendo, o que a gente pensa é, não, trazer empresas para cá, né? Para que essas pessoas possam ter empregos. E não um emprego que aquela pessoa tenha que votar obrigatoriamente para não perder não perder a comida que está colocando na mesa. É muito triste isso, né? Porque se a gente for pensar nisso, é você não ter nem liberdade de expressão. É você, por uma questão de necessidade, você ter que se submeter a uma situação e não ter a liberdade de expressar, né? Porque a partir do momento que a gente necessita de uma coisa e a gente se impõe aquilo e a gente está diante dessa situação, não, eu preciso trabalhar para eu poder sustentar a minha família, mas eu não queria seguir o que está acontecendo agora e eu vou ter que ser obrigada a isso, porque eu não tenho o direito de ir no local que eu quero, eu não tenho o direito de dizer em quem eu quero votar, eu não tenho o direito de me expressar. Então, a que ponto a gente chegou? Por que que isso está acontecendo, né? E vocês, assim, o que vocês fariam, assim, de novo na cidade para gerar emprego? Assim, outra coisa que a gente pudesse despertar outros olhares para a cidade. Eu acredito que, a partir do momento que a gente fala em oportunidades, eu acredito que a gente precisa, digamos assim, fazer laços. Então, de repente, por que não reunir os profissionais da cidade? Muitas vezes a população desconhece a quantidade de professores que têm se formando ou formados, a quantidade de enfermeiros que têm se formando ou formados, a quantidade de psicólogos, a quantidade de fono. Eu falo por experiência própria. Às vezes são pessoas que se especializaram até em áreas diferentes. De repente, eu digo porque minha especialização é em neurologia. E aí, o que acontece é muitas vezes o fisioterapeuta é um fisioterapeuta para atender tudo. Claro, ele formou em fisioterapia, mas às vezes a gente pode direcionar um especialista. Tem X quantidade de paciente com AVC, X quantidade de paciente ortopédico. A fisioterapeuta fulana de tal, ela tem uma especialização em ortopedia. Claro que é melhor nortear esse paciente para uma pessoa que seja especialista em determinada área. Então, eu acredito que quando a gente fala em oportunidades e a gente pensa em crescimento da cidade, a gente fala disso. É como a Natália mesmo disse. Por que não fazer uma reunião, o pessoal da saúde, os coordenadores, fazer uma reunião da equipe, olha, faça um rastreio. Qual a quantidade de psicólogos que tem dentro do município? Qual a quantidade de fisioterapeutas que tem dentro do município? Certo, vamos fazer uma reunião com eles? Qual a atual situação? Quantas crianças atípicas a gente tem? Dentre essas crianças atípicas, quantas têm síndrome de Down? Quantas têm paralisia cerebral? Quantas têm um dispositivo auxiliar, uma cadeira de rodas, por exemplo? Por que não ofertar uma coisa que às vezes é mínima, né? Seria uma coisa até inovadora, né? Porque a gente não tem isso aqui. Nunca sentamos para conversar com a gestão, né? Eu atendo pacientes que precisam de uma órtese, né? Que o pessoal chama goteira ou botinha, e precisa se deslocar até Recife, certo? A família que tem condição e consegue se deslocar, beleza. E tem um custo, né? Aquela órtese, aquela prótese tem um custo. Mas e a família que não tem? Essa criança vai evoluir com uma deformidade, de repente atrapalhar o andar dessa criança, atrapalhar a marcha dela. Isso vai atrapalhar o desenvolvimento dela. Então, assim, eu acredito que precisa ser feito, tem que ser feito aqui dentro do município um rastreio dos profissionais, o quantitativo de profissionais, o quantitativo de pessoas que precisam de assistência. E aí, quando eu falo em assistência, não só a criança, mas ao idoso também. As mães também, né? As mães, porque a gente precisa desse contato direto, a gente precisa permanecer o contato. De nada adianta a gente querer, como a Natália está dizendo, aumentar um salário agora, entrar em contato de 4 em 4 anos com uma pessoa e depois. Nós não somos uma pessoa de 4 em 4 anos. Nós somos pessoas que precisam ser ouvidas todo o tempo.
A gente precisa de assistência todo o tempo. Quando uma mãe vai recorrer a um hospital, a um profissional, a um postinho de saúde, e ele vai pedir uma assistência, não é porque ele acha bonito aquilo, é porque ele quer aquilo como direito e ele está precisando daquilo, é uma necessidade. Então, muitas vezes, as mães e qualquer outra pessoa se submeter a uma situação de humilhação e às vezes ficar conhecido como, fulano, ó, chegou a barraqueira. Mas Inclusive, por falar quê? contigo, não vai, Natália? Mas porque ela tá pedindo algo que é direito dela, né? É complicado. Tá pelos direitos é muito cansativo. Não era pra gente precisar, né? Era pra ser algo que a gente chegasse e tivesse. Os meus filhos, eles são os dois nível 3 de suporte e os dois são não verbal. Nenhum sabe falar ainda, né? Então, a fonoaudióloga, uma fonoaudióloga, pelo menos uma vez na semana. Né? E aqui- E isso, psicopedagoga, psicólogo, terapia ocupacional e tantas outras terapias que estão, né, surgindo para ajudar, né, para que essas crianças, não só para a mãe, a gente fala, né, eu falei sobre as mães, mas para que essas crianças elas tenham qualidade de vida, para que elas cresçam e a gente consiga pelo menos tentar fazer com que essas crianças tenham autonomia para saber dizer o que quer comer, autonomia para ir ao banheiro, para saber onde está sentindo dor, porque é muito triste você estar com sua criança doente em casa chorando e ela não saber lhe dizer o que está sentindo. Né? E a maioria, eu digo direto que o autismo não é para pobre. Não é. Porque no público a gente não tem a assistência. E para a rede privada a gente também não tem condições. A maioria diz assim, mas ele não as crianças não têm direito a um BPC Loas. E, gente, um salário mínimo não dá para nada. Realmente. Um salário mínimo só dá para 1 ou 2 profissionais, e olha lá, a depender. Aí, no caso, tu estás no privado com o teu mais velho e o outro ficou sem assistência Não nenhuma. tem nenhuma assistência, eu não fui mais. Inclusive, estava marcada, né, para essa semana, para a fonoaudióloga, mas aí me informaram que ela está de férias e só voltaria dia 19 de setembro. A terapia ficou marcada para dia 19 de setembro, o quê? 2 meses, né? Vai pro esquecimento. Aí vai para o esquecimento e a gente precisa se programar. Né? Como eu tenho 2. E a gente sabe que quando se tem 2 filhos, assim, e o primeiro geralmente o segundo as chances são bem maiores. Então, quem tem 2 filhos, geralmente os 2 são. Uhum. Então, a gente precisa se programar, a gente precisa de ter uma pessoa, porque a minha, vamos dizer, a minha rede de apoio se resume a mim e ao pai deles. Então, eu preciso pagar uma pessoa para ficar com para poder ir com o outro, porque se eu levar os 2 eu não consigo. Né? O outro fica correndo, gritando lá fora. Então, aí quando eu me organizo, eles me mandam uma mensagem, simplesmente, olha, não vai ter mais. Vai ficar para daqui a 2 E o meses. caso ia ser hoje, essa consulta? Não, ia ser, se eu não me engano, segunda-feira. Aí na segunda-feira de manhã foi que já me mandaram mensagem. E estava cancelado. Eu já tinha me organizado com tudo, porque a gente precisa. Eu preciso deixar um almoço pronto, preciso deixar a criança com alguém, preciso deixar uma casa arrumada, que é uma coisa muito rara lá em casa, porque não tem como, com 2 crianças. Mas a gente precisa desse olhar, eles precisam ver as mães, né, como seres humanos. A gente luta pelos nossos filhos. Com certeza. Mas a gente cansa também. Muito. A gente quer ser acolhida, a gente quer ser visto como ser humano. A gente não era para ser tão difícil. Principalmente para nós mulheres, né? É muito difícil a gente lidar com tudo e com todos, né? Pronto, a questão do neuropediatra, eu consegui, o meu mais novo, ele foi diagnosticado por um psiquiatra. Porque agora o psiquiatra pode diagnosticar. Aí, no caso, foi pelo SUS ou foi... Não, foi particular. Ah, E o mais velho eu consegui em Recife, mas porque eu conhecia uma pessoa lá e essa pessoa conseguiu, mas não foi. Eu coloquei aqui na regulação, o encaminhamento, e já faz 1 ano e pouco que meu filho foi 1 ano e pouquinho que meu filho foi diagnosticado, o mais velho. tá com 3 agora. Tá com 3 anos. E aí esses dias me ligaram para eu ir para essa
consulta com o meu Só pediatra, só agora. E aí eu disse, não, agora não, o menino já está diagnosticado há mais de um ano. Eu não tenho mais por que sair daqui para Recife se eu tenho um diagnóstico. E chegar lá, eles vão só dizer assim, não, ele está diagnosticado, não tem você ter vindo. E sem contar que todos os gastos que tu ia ter até lá, ia ser totalmente teu, porque tu não tem Ou nenhum a gente apoio ou teria aqui. que ficar lá numa casa de apoio que as pessoas lhe tratam É parecendo que você é um apoio, né? bicho. É apoio. Você olha para o pessoal que fica lá, parece até que você é um bicho, porque eles olham com a cara tão feia pra você. Eu só fui uma vez e pra mais nunca. A pessoa só vai porque eu fico imaginando esse pessoal assim que precisa ir toda semana, né? Porque muita gente precisa ir toda semana, o Infelizmente. que não passa. Aqui precisa muito de um pediatra na rede pública, porque a gente não tem aqui. Eu fico pensando, eu, por exemplo, levo meu filho todo mês para pediatra. Mas eu fico pensando, e as outras mães que não têm condições de levar? Faz o quê? Porque esse acompanhamento, né, que eles É. fazem, que a gente leva, geralmente a gente leva para fazer um acompanhamento, o acompanhamento, se não me engano, é feito por uma enfermeira no postinho, né? É. E aí, se ela vê alguma coisa extremamente diferente, é que manda encaminha para um pediatra, né? E aí você vai tentar. E na verdade, eu fui essa última vez agora, não fizeram nada. Só fizeram tirar a roupinha dele, Pesa pesou e pronto. Mas não viu um coração, não escutou um coração, não viu o tamanho dele, não viu nada. Não pergunta sobre os marcos de desenvolvimento, porque as Porque crianças tem que têm os perguntar. marcos. Tem Né? que Se a perguntar. criança já está segurando o pescoço, a criança já está apontando. Porque foi através desses marcos de desenvolvimento que eu percebi que meus filhos eram autistas. O meu filho com as... Aí no caso foi tu que percebeu, não Foi. foi? Não. Não foi Foi ele lá eu no- que já tinha um olhar, né? Fui eu. Inclusive, também eu tive um caso de uma aluna ano passado que eu percebi, né? E aí chamei essa mãe para conversar, que a maioria dos professores não fazem, porque tem medo. Eu não tive. Porque você está salvando uma criança. Quando você chama um pai que você diz assim, não, tem alguma coisa diferente, eu não sei o que é. Mas Eu não tem. posso diagnosticar, mas eu posso ver. E aí eu posso ver os marcos, né? A criança não faz isso, a criança está fazendo uma estereotipia, a criança está fazendo, né? Um ecolar ali, alguma coisa assim. Aí eu chamei essa mãe e aí eu conversei com ela. Disse, olha, procura. E aí essa mãe começou a levar, né? Aí uma psicóloga pediu que essa criança pediu uma cuidadora para essa criança, porque essa criança eu dava conta com um auxiliar, só que ela precisava de uma atenção maior. Ela precisava, para ela conseguir, vamos dizer, fazer as propostas que eu levava, ela precisava de um apoio. E aí, quando a mãe foi, né, procurar a Secretaria da Educação, levou o documento com a solicitação da psicóloga, e aí a pessoa não estava, a pessoa responsável não estava, e depois ligou para ela. E aí, dizendo que não tinha necessidade, porque ele era de uma turma de berçário, já tinha um auxiliar na sala, e a professora, só que quando ela me disse que a psicóloga tinha solicitado, eu já conversei com ela, eu disse, olha, quando você for, você já vá sabendo que você vai ter que brigar. Que você vai ter que mostrar que você sabe dos seus direitos, porque eles vão tentar fazer com que vão tentar dizer não a você. E você seja insistente, seja chata. Não diga isso a ninguém, porque senão eu perco meu emprego. Mas aí, quando ligaram para ela, ela já sabia. E aí a pessoa insistiu muito de que não tinha necessidade. E aí ela disse, olha, se vocês não colocarem uma pessoa, eu vou ter que, infelizmente, colocar na justiça. Porque o meu filho precisa. E aí foi quando, finalmente, né, colocaram uma pessoa. E eu não estava errada. A criança, esse ano, né, foi diagnosticada. A criança é autista e foi diagnosticada no particular também, viu? Não foi pelo público, não. É muito comum a gente escutar relatos. Não, espera mais um pouco, mãe. Né? Às vezes porque o profissional não sabe, né? Ou tem medo de dizer, porque a gente sabe que essa questão de diagnóstico é uma questão bem delicada, né? Para quem passa a informação e para quem recebe.
Porque por conta da questão de falta de conhecimento dos profissionais e às vezes da família, tem a questão da aceitação, né? E, então, assim, se fosse mais divulgado, porque antigamente uma criança com deficiência era mais excluída do que hoje, né? Era mais excluída do que hoje. Então, assim, a gente volta a falar dessa questão de inclusão, né? Então, assim, por que não ofertar mais conhecimento, né? Para essas mães, para esses profissionais, para quem está lidando com a situação, né? É complicado, é uma situação bem delicada. Para você conversar com o pai, você precisa ter uma sensibilidade, você precisa se colocar no lugar do outro. Quando eu ouvi do médico que o meu filho era autista de carteirinha, que ele até brincou, porque a situação já é muito difícil, né? Então ele brincou um pouquinho para ver se quebrava um pouco. Eu achava que eu estava preparada para receber. Eu já fui para receber aquele diagnóstico. Quando eu já fui certa de que ele era autista. Mas não é fácil. É realmente um luto. Nos estudos, eles falam muito sobre esse luto. E realmente é um luto, porque parece que aquela criança que você tinha não é mais a mesma. Parece que aquela criança que você tinha morreu e ali é outra. Tu já vê com outro olhar. A gente já começa a ver aquela criança com outro olhar, né? Então, aí a importância desse acolhimento com essas famílias, com essas mães, porque mexe muito com o nosso psicológico, mexe em tudo, mexe no financeiro, porque a maioria das mães precisam parar de trabalhar. Há estudos também de que a maioria dos casais com filhos com alguma deficiência se separam nos primeiros 5 anos de vida das crianças. Então, por quê? Por que se separam? Porque não aguenta a pressão. Muita dificuldade. Então, essas famílias, elas precisam, não só as mães, as famílias, elas precisam de um apoio, elas precisam ser ouvidas para que elas possam, né, dar qualidade de vida para os seus filhos. A gente precisa estar bem para cuidar deles. Sem contar que quando a gente fala nessa questão de cuidado e nessa questão de deslocamento, de ter que se deslocar para uma terapia, tem que se deslocar para um neuro, tem que se deslocar para um pediatra, enfim, seja lá para qual especialidade essa mãe, essa criança tem que se deslocar, essa família, a gente entra na questão do TFD, né? Uhum. Porque o tratamento fora do domicílio, ele é para existir sim, mas em um caso que não tenha seja um caso de uma necessidade grande. Hoje eu vejo o TFD como um paliativo, como para tapar a boca da população. Ah, mas tem um carro que vai todo dia. Ah, mas tem a casa de apoio. Mas se existissem políticas públicas voltadas para o município, essa população não precisava sair com tanta frequência do município para se deslocar. O que é mais barato? Você colocar gasolina em um ônibus e manter uma casa de apoio ou você investir na saúde do município? É a questão, né? Então, eu acredito que você imagina você sair daqui para Recife. Nós somos jovens, a gente chega cansado. Você imagina uma pessoa com a perna quebrada, você imagina um cirurgiado. Onde muitas vezes tem pacientes, eu conheço pacientes que foram negados transporte. Eu conheço pacientes que precisavam de um carro baixo, popularmente dizendo, e não tinha. Teve que vir no ônibus sentindo dor, é uma viagem exaustiva. Então, se existisse pessoas que realmente tivessem interesse em mudar a saúde do município, essas pessoas fariam um tratamento em caso de necessidade. Não, é um tratamento oncológico, o município ainda não tem isso para ofertar, pronto, se desloca para um hospital do câncer. Não, é um especialista muito raro, se desloca. Então, por que não investir nisso aqui? Por que os pacientes têm que sofrer? É um sofrimento, você ter que sair daqui doente, você ir para passear é bom. Agora, você em um caso de saúde é complicado, é difícil. Profissionais e dinheiro é o que não falta. Infelizmente só falta, né? Falta gestão. Falta gestão, tomar iniciativa. Com certeza. Eu fui, né, para essa consulta com o neuropediatra, com o meu filho, lá em Recife. Eu fui no ônibus do TFD. Geralmente sai de 1h da tarde, num calor. Um ônibus que não é nada confortável, porque não é confortável. Aí você sai com uma criança que já tem uma rigidez cognitiva, e tem uma questão de sensoriamento, né? Que aí o suor deixa muito mais agoniado, né? Uhum. Foi realmente, vamos dizer, meu Deus, me desculpem a palavra, um inferno.
Aí você chegar em Recife, né, tem que ficar na casa, eu tive que ficar na casa de apoio. Aí é muriçoca, o bichinho foi mordido de muriçoca a noite inteira. E pior que tu nem dorme, né? Não, ninguém Tem como dorme. O tu... calor é gritante, assim, estressante. Como a pessoa é tratada também. E no retorno, quando eu retornei, né? Pra ir, ele ainda foi sentado no lugar dele. Agora, pra voltar, eu tive que vir com ele no colo. O que tornou ainda mais difícil. Parecia que eu não chegava mais, não, em São José. Mas foi por quê? Foi porque tava muito cheio o Muito ônibus. cheio. Aí não cederam espaço para a Não. criança. Aí veio até eu e outra pessoa com criança no colo. Porque não tinha Mas como. tendo que era um direito, né? Ele era o paciente e eu era acompanhante. E não é, né? Cada paciente não tem direito a um acompanhante. Sim. Então eu deveria ter vindo com ele, eu sentado no meu lugar e ele no dele. Mas aí, infelizmente, né, por essas questões de estar cheio, eles pediram para que eu colocasse ele no colo. E às vezes a gente tá tão cansado de brigar, de discutir, e aí a gente termina aceitando. Cede e deixa pra lá. É melhor, né? Em alguns momentos na maioria das vezes eu brigo mesmo e viro barraqueira, como eles me chamam, mas tem dias que a gente tá tão cansado que a gente prefere ter a paz. Foi muito bom conversar com vocês, né? Espero que a gente se encontre novamente. O que vocês acham do Jovem Esperança? Qual a expectativa que vocês têm sobre esse movimento tão novo, né, na nossa cidade? Qual é a expectativa que você tem, Marina? Eu vejo que é uma oportunidade gigantesca. Essa escuta com os jovens é gigante, né? Assim, é incrível o que vocês estão fazendo aqui. Eu espero que isso cresça muito, porque é como eu disse anteriormente, a gente só pode resolver um problema quando a gente escuta, né? Quando a gente conhece aquilo. Então, assim, eu espero, o que depender do meu apoio, eu espero que o Jovem Esperança cresça e que ele esteja presente aqui em São José, seja com a escuta, seja com palestras para a solução, seja com movimentos, de repente projetos com jovens aqui dentro da cidade. Então, assim, é gratificante fazer parte do Jovem Esperança e que a gente possa colocar esse projeto para frente, porque eu acredito que São José pode sim ter uma política e ter um município voltado para todos. Você, Natália. Como o nome mesmo diz, né? Nos traz uma esperança. Nos traz a esperança de um futuro muito melhor, né? E o futuro é logo ali. Agradeço você de casa por ter assistido a gente. A nossa intenção é essa, passar informação, procurar melhorias para o nosso município. Juntos somos mais fortes.